Oi, estamos chegando ao fim dos vídeos para tirar dúvidas e para ajudar vocês a se sentirem mais seguros no que diz respeito às competências ou a que tem que ser feito para serem bem avaliados no que diz respeito às competências do Enem. Chegamos à competência 4. Na competência 4, nós queremos ver o quanto vocês sabem conectar as ideias e de forma produtiva, por favor, o que eu chamo de conexões produtivas. Alguns alunos me perguntaram, eu já vou respondendo, professor, ainda posso usar a princípio? Gente, você pode usar a princípio, você pode estar em primeiro lugar, em segundo lugar, só tem um detalhe. Algumas pessoas dizem assim, eu posso usar a princípio? Poder pode. Agora, se você está me perguntando, a princípio é considerado um operador argumentativo para contabilizar? Não, mas não se preocupa. Na verdade, nós queremos que todas as suas ideias estejam relacionadas, conectadas, coesas, certo? Então, o primeiro parágrafo argumentativo, se você colocar a princípio, não tem nenhum problema, desde que o teu primeiro parágrafo argumentativo. Desde que o teu segundo parágrafo argumentativo tenha um operador argumentativo. Além disso, mas veja, você não precisa decorar elementos, você precisa ver qual é a relação das ideias. E você naturalmente vai conseguir colocar uma conexão produtiva, um operador argumentativo. Então, se você colocar um operador argumentativo no terceiro parágrafo, que eu chamo de segundo parágrafo argumentativo, e no último parágrafo, está tudo bem, não se preocupa. O mais importante é que você faça conexões produtivas, tanto entre os parágrafos como entre os períodos. Tá? Um exemplo de conectivos, que eu digo conectivos de transição. Uma aluna colocou, no que diz respeito ao tema sobre, deixe-me ver, ainda sobre ensino híbrido, a gente vem discutindo sobre ensino híbrido. A aluna colocou assim, além disso, quando ela diz além disso, é claro que esse parágrafo não é o primeiro argumentativo, não é o primeiro parágrafo do texto, não é o primeiro argumentativo, é o segundo argumentativo, ou seja, o terceiro do texto. Além disso, é inegável em segundo lugar. Por que ela botou em segundo lugar? Porque ela colocou em primeiro lugar lá em cima. Gente, se você botar em primeiro lugar, coloca em segundo lugar no próximo parágrafo. Por quê? Porque é lógica. Se eu vou argumentar e eu te apresento, por exemplo, Soraya, por que você não vai viajar para tal lugar? Bom, em primeiro lugar, por isso, aquilo outro. Você espera ou não o segundo lugar? Sim. Então, se você botou em primeiro lugar, coloca em segundo lugar, tá? Se você não colocou em primeiro lugar, aí você também não vai colocar em segundo lugar. Se você colocou a princípio, então você está livre para colocar um outro conectivo no parágrafo seguinte. Vamos só entender a construção que essa aluna fez a partir de elementos coesivos que não necessariamente estão prontos na gramática. Ela criou as próprias conexões. Então vejam só, além disso é inegável em segundo lugar que mediante a desarmonia de acesso aos bens técnicos propícios para esse modal didático, entraves são configurados para instaurar o ensino híbrido brasileiro. Como fator desafiador para a garantia desses adventos e para a validação desse meio educativo, cabe mencionar a infeliz desarmonia econômica, a qual, segundo o sociólogo Karl Marx, efetiva-se a partir do estabelecimento capitalista de uma divisão de classes sociais, em que o setor marginalizado, proletariado e a burguesia, categoria dominante, desenvolve uma luta de interesses. A partir da reflexão do pensador, percebe que, mediante a consagração massiva dessa discrepância da sociedade do país, marcada pela errônea concentração monetária, grande parte da parcela populacional não detém meios técnicos passíveis para o estabelecimento desse ensino mesclado, contribuindo para concretizar adversidades contra um público de 46 milhões de habitantes, que não possui internet, segundo o IBGE, sendo privado, por fim, desse processo. E Sartre é indiscutível que, diante da desigualdade de acesso a ferramentas digitais, entraves são validados para garantir um ensino híbrido inovador no Brasil. Se você olhar para mim agora e para o texto, eu vou deixar aqui na tela bem grande para você perceber, ela colocou elementos coesivos. Professora, em segundo lugar aqui, era obrigatório? Sério? Talvez ela não precisasse colocar em primeiro lugar, lá no parágrafo anterior. Botasse a princípio e só precisasse colocar. Além disso, é inegável que, mediante a desarmonia, entende? Agora, o que eu quero chamar a atenção em relação às expressões grifadas. Olha essa conexão.
como fator desafiador para a garantia desses adventos e para a validação desse meio educativo. Gente, esse elemento coesivo está lá na gramática pronta? Não! Aqui, a partir da reflexão do pensador, está pronta lá na gramática? Não! O que é que nós queremos de vocês? Entenda o texto e faça com quem tá lendo. Entenda também. Entende? Então você vai construindo, vai conversando, vai relacionando. Use os elementos que a gramática tem como elementos coesivos, mas também crie os seus. Faça com que essas conexões sejam produtivas. E quanto a variar, eu trouxe aqui algumas palavras a respeito dos temas. Não que eu acredite que devam cair ou que irão cair, mas que podem, deveriam talvez. E aí eu trabalhei alguns temas. Vou relacionar para vocês no próximo vídeo quais temas foram trabalhados e para os quais eu lanço um olhar mais atento. Como variar, como não repetir palavras. Mas antes de como não repetir, por que não repetir? Entenda, à medida que você vai variando os mecanismos linguísticos, você vai demonstrando também conhecimento e repertório, mas vai fazendo com que quem está lendo vá ampliando a visão sobre o tema a partir do seu olhar. Então, por exemplo, eu trabalhei com os meninos, eu vou colocar hoje ainda, tá? Acompanha. Quais são os temas trabalhados e para os quais eu lanço um olhar atento? A questão dos cuidadores de idosos com Alzheimer. Mas como não repetir Alzheimer? Quando o tema é muito específico, é muito difícil não repetir. Então eu trouxe para vocês aqui, ó. Quando você retrata Alzheimer como um transtorno neurológico ou uma doença, MA, quando você traz como patologia neurodegenerativa, quando você traz como uma variação de demência, gente, sinceramente, você, além de estar variando o repertório linguístico, você também está ampliando a visão sobre o Alzheimer a partir das escolhas linguísticas que você faz. Entende? A mesma coisa quando você traz, por exemplo, o idoso. Como falar de idoso? Como não repetir? E aí, se você traz o idoso como... Você se refere à população idosa, você traz a pessoa da terceira idade, ou também ancião, pessoas mais velhas, centenários, portadores dessa doença. Estou me referindo a idoso, mas já estou falando de Alzheimer. Aqueles que ocupam o topo da pirâmide etária. Vocês entendem que eu estou variando linguisticamente, mas eu também estou ampliando a ideia de como se vê o idoso, como se vê também o Alzheimer? Outros exemplos para vocês. No que diz respeito a idoso, ainda coloquei aqui, voltando. Paciente acometido por tal doença, por um transtorno degenerativo, não é? Posso também trazer para vocês pessoas que sofrem com tal coisas. Então, ajuda aí, computador. No que diz respeito ao tema sobre fumo, sobre tabaco, como voltar para essa palavra? Substância nociva, elemento tóxico, droga lícita, produto viciante. Entenda, a forma como você vai se referir ao tabaco vai demonstrar sua visão sobre ele. Aqui, jovens brasileiros, juventude, parte da pirâmide, corpo da pirâmide etária, pessoas dessa faixa etária. Se você vai falar, por exemplo, de novos modais, gente, não precisa estar o tempo todo repetindo. Por quê? À medida que você vai falando sobre os novos modais, acompanhe, você vai entender por que eu estou falando dessas expressões. Porque daqui a pouco eu vou dizer para vocês os temas que foram trabalhados com os alunos e que a gente trabalhou também a diversidade de vocabulário. Novos modais, vocês vão falar de patinetes, motocicleta. Gente, como se referir a esses elementos sem repetir? Novos modelos de tráfego, novos transportes, modais surgidos recentemente, essas inovações, antigos modais versus novos modais, alternativas de transportes, novos atributos de mobilidade. Então, queridos, tentem criar as suas expressões a partir
da sua visão sobre o termo. Isso vai ajudar demasiadamente. Eu digo para os alunos, sabe bolo? O bolo não é gostoso, quando se bota fermento não altera o gosto, mas dá tamanho, dá amplitude. É isso que você pode fazer com o seu texto. E acompanha os próximos vídeos que nós vamos finalizar essa semana com êxito. Beijos!